Pensa comigo numa cena. Um navio britânico, depois de 2 anos no mar, finalmente volta para casa. Só que ele está caindo aos pedaços, sabe? Quase se desfazendo. E o que segura as tábuas no lugar parece ser só um pouco de piche e muita reza. E os pregos de ferro que deveriam estar lá simplesmente sumiram. Esse é o ponto de partida da nossa história de hoje. Pois é, esse é o mistério que nos leva para a incrível jornada do HMS Dolphin. Uma história que começa com uma missão grandiosa em busca de um continente perdido e acaba virando uma lenda que correu o mundo, mas que escondia uma realidade, olha, muito mais complexa. A gente está no século XVIII e a missão do HMS Dolphin era, para dizer o mínimo, audaciosa. Achar um continente mítico, uma massa de terra gigantesca que todo mundo na Europa jurava que existia em algum lugar perdido no meio do Oceano Pacífico. Essa ideia tinha nome Terra Australis Incognita. Era uma verdadeira obsessão europeia que durou séculos. A lógica era que, sem essa terra no sul para contrabalancear, o nosso planeta ia literalmente virar de cabeça para baixo. E foi essa crença que empurrou o Dolphin em direção ao desconhecido. E que jornada, hein? A primeira viagem do navio bateu até recorde de velocidade, mas a segunda, comandada pelo capitão Samuel Wallace, foi um teste de fogo. Eles passaram meses lutando contra as águas congelantes e perigosas do Estreito de Magalhães. Então, quando eles finalmente chegaram no Pacífico e avistaram o Tahiti, a tripulação estava no limite, doente, exausta e precisando desesperadamente de comida e água fresca. O primeiro contato parecia um sonho se tornando realidade. Centenas de canoas tahitianas remando na direção do navio, cheias de porcos, galinhas, frutas, tudo que a tripulação precisava para sobreviver. Mas o início desse relacionamento, digamos que foi um pouco tenso. O capitão Wallace, lá de cima do navio, viu aquele monte de canoas se aproximando e interpretou aquilo como uma ameaça. No diário de bordo dele, ele escreveu que pareciam prontos para a guerra. A resposta britânica foi imediata e bem violenta. Eles abriram fogo com os canhões. Felizmente, os ânimos se acalmaram e uma espécie de comércio começou. Os britânicos ofereciam miçangas, facas, mas teve um item, uma coisinha em particular que deixou os tahitianos fascinados: o ferro. E o valor que eles deram para esse metal era, assim, simplesmente inacreditável. E essa tabela aqui mostra bem o porquê. Os tahitianos não tinham a tecnologia para produzir ferro, então aquele metal era algo de outro mundo para eles. A taxa de câmbio era surreal. Um preguinho de 7 centímetros valia um porco inteiro de quase 10 quilos. Para os marinheiros era o melhor negócio da vida deles. E é exatamente aqui que a história real começa a se misturar com a lenda. Uma anedota que ficou tão famosa quanto a própria viagem do navio e que acabou definindo esse encontro na memória de todo mundo. Segundo os registros de George Robertson, que era o mestre do navio, a tripulação não demorou para perceber que os pregos podiam comprar mais do que só comida. Eles descobriram que as mulheres tahitianas também tinham muito interesse nos pregos e que o preço pela companhia delas era exatamente esse, um prego de ferro. A lenda conta que a demanda foi tão gigantesca que, depois que os pregos extras acabaram, os marinheiros simplesmente começaram a desmontar o Dolphin. Eles arrancavam pregos das próprias redes de dormir, de peças que eram cruciais para a navegação. A imagem é quase cômica, um navio inteiro se desfazendo em troca de favores. E olha, essa história é boa, né? É engraçada, fácil de lembrar, mas a verdade é que, embora a estrutura do navio tenha sido sim comprometida, essa história é um belo de um exagero. Ela captura nossa imaginação, mas deixa de lado toda a complexidade cultural por trás desses encontros. E a verdade é muito mais fascinante. Então, aqui a gente chega no ponto-chave. A história, do jeito que foi contada pelos europeus, está incompleta. Para a gente entender o que realmente aconteceu, a gente precisa virar a câmera, mudar a perspectiva e fazer uma pergunta fundamental. O que os tahitianos viram quando aquele navio gigante apareceu no horizonte? O que será que eles pensaram daqueles homens estranhos com seus objetos de metal brilhante? A resposta deles muda completamente a história. É aqui que a gente vê o choque de dois mundos. Para os britânicos, a troca era simples, quase comercial. Mas a realidade tahitiana era infinitamente mais profunda. Os europeus não faziam a menor ideia, mas eles tinham chegado bem no meio de um festival religioso. As mulheres que se aproximavam deles não eram mulheres quaisquer. Muito provavelmente eram devotas de um deus da guerra, e o que elas faziam era parte de um ritual sagrado para garantir a fertilidade da terra. Imagina só, sem uma língua em comum, o mal-entendido era praticamente garantido.
É bem possível que os taitianos tenham visto os marinheiros como seres ligados aos seus deuses e, por isso, os incluíram nos seus rituais sagrados. O que os britânicos registraram como um ato banal era, na verdade, uma cerimônia religiosa. Mas toda essa confusão cultural acaba escondendo a consequência mais trágica da visita do Dolphin. O preço real pago nesse encontro não foi em empregos, foi em vidas humanas. Os oficiais do navio até se preocuparam, sabe? Tinham medo de espalhar doenças venéreas na ilha. Mas o médico da tripulação examinou todo mundo e garantiu que eles estavam saudáveis, que não havia ameaça nenhuma. Infelizmente, ele estava tragicamente enganado. Quando o famoso capitão James Cook chegou no Tahiti, só 2 anos depois, a devastação era visível. Ele estimou que doenças ocidentais, como a sífilis que foram deixadas para trás, tinham dizimado até 90% da população tahitiana. Aquele paraíso tinha sido transformado para sempre. E o HMS Dolphin? Bom, ele entrou para a história, voltou para a Grã-Bretanha e se tornou o primeiro navio a dar a volta ao mundo 2 vezes. Uma façanha e tanto. Só que o seu legado mais duradouro não foi o da exploração, mas sim o da destruição, mesmo que não intencional, de uma cultura inteira. No fim das contas, a história que sobreviveu foi a dos pregos. É simples, é engraçada, é fácil de lembrar. Mas ao contá-la, a gente apaga toda a complexidade desse encontro e, principalmente, a perspectiva do povo taitiano. E isso nos leva a pensar, quando 2 mundos colidem, qual versão da história a gente escolhe contar? E, mais importante, o que é que a gente perde quando ignora todas as outras?